bem-vindo ao Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar do segundo episódio da quinta temporada de Riverdale, que teve muitas revelações, praticamente fechou o que seriam os mistérios aí da temporada, mas eu acredito que não é tão fácil assim conhecer o Riverdale, e eu vou falar de todos os detalhes com spoiler nesse vídeo aqui. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Semanalmente eu tô falando de Riverdale aqui com vocês e também de WandaVision às sextas, além dos outros conteúdos que saem aqui no canal, e também compartilha lá nas redes sociais, me segue lá. E gente, quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube entende que você gosta daqui e sempre recomendo os vídeos pra vocês, e você ajuda bastante o canal rumo aos 500 mil! Como eu falei, esse episódio ele se caminha bem aí para a resolução do que seria o final da quarta temporada, antes do salto temporal, mas também tem o retorno de alguns personagens, o que torna mais ainda interessante, porque a gente vê a Hermosa voltando, e é muito legal porque a gente tem uma dinâmica da Hermosa com a Hermione e com a Verônica, que eu acho que pode ser algo que se perpetue ali depois do salto temporal. Acho muito interessante que as mulheres Lodge tenham tomado as rédeas, apesar que a gente sabe que o Hiram vai ser o grande causador para fazer com que eles retornem para Riverdale depois dos 7 anos. Mas eu acho essa dinâmica muito interessante porque inicialmente a Marisol ela ia sair de Riverdale porque ela tinha dado uma entrevista que ela não gostava como que estava sendo o direcionamento da personagem dela. Muito provavelmente porque ela compactuava com as coisas erradas do Hiram, e como a gente viu nesse episódio, ela se impôs, ela falou que ia se divorciar e tudo mais. Então eu acredito que ela ela aceitou retornar para sua personagem porque eles deram um direcionamento diferente, e eu acredito que muito dessa dinâmica pode ter a ver com esse direcionamento, então eu vou gostar muito de continuar vendo isso, espero que realmente continue. Mas é aquela coisa, né, o Hiram, ele é uma pessoa que você parece que conseguiu manipular ele, e no final ele traz uma reviravolta aí, então eu acredito, ok, esse episódio foi muito legal ver o trio das Lodge maravilhosa, fazendo tudo contra o Hiram, mas como eu falei, a gente sabe que ele vai ser o grande causador que vai fazer eles retornarem ali depois dos 7 anos, então eu acredito que ele fez tudo isso de forma planejada também, que ele não vai largar o osso tão fácil assim não. O Art, ele fez a Gretchen Winters, enlouqueceu completamente, apesar que finalmente eles exploraram um pouco mais sobre a raiva do Art, que tem tudo a ver com relação ao pai dele. Isso realmente foi algo que marcou extremamente a quarta temporada de Riverdale pela real morte do ator, não só do personagem. E é muito interessante porque eu já tinha falado no meu vídeo de projeções para quinta temporada que, como o Art, que acaba chamando todo mundo de volta para Riverdale pelo que o Harmon fez com a cidade, eu tinha até comentado que é interessante porque ele sempre falava que queria sair de Riverdale, que ele não entendia porque o pai dele ficava, tinha uma relação muito forte com o fato do pai dele amar Riverdale, ou o próprio Art dizer que ele estava preso em Riverdale, que ele nunca conseguiu realizar os sonhos dele. E aí, quando a gente tem todo esse arco do Art, a gente vê que no final das contas ele pode seguir os passos do pai, ficar em Riverdale e ter um histórico ao contrário do que ele imaginava, e tudo bem, sabe? Então eu achei que foi um arco muito bem desenvolvido e que fez muito sentido, ao contrário de algumas coisas desse episódio, já vou falar mais à frente. E falando em situações familiares e legado, eu não posso deixar de falar da Cheryl. É muito engraçado como os Blossoms, eles têm um lance de tipo, vamos seguir o sangue, a família é mais importante, mas aqui no caso eles não quiseram deixar a Cheryl continuar o legado e eles resolveram simplesmente matando a família toda. É isso aí, eu acho muito engraçado. Eles veem como um alívio cômico, né? E eu acho interessante que a Cheryl tenha essa possibilidade de ficar com o legado dos Blossoms. Eu tinha imaginado que iria acontecer isso, apesar que eu senti que muito do que aconteceu nesse episódio foi muito algo do direcionamento que eles gostariam de seguir aí depois de sair da escola. Só que conhecendo bem Riverdale, eu bem acredito que tudo vai mudar nesse terceiro episódio, que seria o último dessa timeline atual, e daí as coisas não vão ser exatamente como eles estavam pensando nesse episódio que a gente se encontra. Mas eu também fico feliz que Shoni ainda não acabou, tinha ficado uma tensão ali no episódio anterior por causa do baile, e tinha dado uma sensação de que elas tinham terminado, porque a Cheryl até tinha falado, eu vi ali que realmente a gente não ia ficar mais junta, apesar que
ela tá nessa tensão, né, mas elas falam pra elas viajarem juntas, vai lá se saber o que vai acontecer nessa viagem. E aí, finalmente, a gente teve a resolução das fitas e também dos assassinatos que não estavam conectados, como a gente imaginava. Então vamos por partes. Charles, a gente já sabia que ele tinha tudo a ver com esses assassinatos, e aí a gente descobre que ele é tipo um Dexter, ele só mata quem realmente merece e ele se torna aí um serial killer, e que eles poderiam aproveitar toda essa questão do gene serial killer, porque ele ensinou muito pra Beth a como controlar, então já tendenciava que ele teria esse gene, apesar que assim, eu acho que teve um erro gravíssimo que fica aí nas entrelinhas, porque quando ele fez a morte do Brett, ele deixou uma mensagem falando que God is watching, que seria Deus está vendo. Só que assim, a gente não pode esquecer que ele é filho da Alice com o FP. E toda essa questão religiosa dos pecadores de Riverdale, ele não é filho do Blackwood, que tem o gene serial killer. Então, ou a Alice tem alguma coisa aí, e tipo, toda essa questão da mensagem religiosa, né, que o Blackwood tinha com os pecadores. Então, eles trouxeram todo esse contexto do Blackwood de volta, ou Gorro Negro, pra quem assiste dublado, pra justamente ter todo esse contexto do serial killer, da questão religiosa também, que ele tinha na família e da forma que ele matava. Eu sei que tudo pode ser uma grande mensagem ali pra Beth, que nem ele falou, talvez eu quisesse ser pego realmente. Que nem eu falei, ele não é filho do Blackwood, ele não teria o gene serial killer. Eu achei bem confusa essa questão, é uma desatenção muito grande, principalmente pra quando você teve tempo pra escrever o roteiro, mais tempo do que o normal, porque afinal teve toda essa pausa. Até porque é revelado que ele era namorado do Chick, e o Chick, ele queria ferir essas pessoas, ele queria se vingar pelo Charles verdadeiro, então eles poderiam ter ido para algum direcionamento de que ele queria continuar o plano sendo o verdadeiro Charles. Então, sei lá, eu não curti muito a resolução, eu não sei se é porque eu não fui pega de surpresa, porque eu venho falando há vários vídeos desde o ano passado que eu acreditava ser o Charles, inclusive muitos de vocês também acreditavam que era ele, mas eu gostei que toda essa questão dos assassinatos e das fitas estavam separadas aí. Mas o interessante de toda essa questão dele ser meio Dexter e só matar quem realmente merecia é que ele matou o pessoal da Stonewall. Eu vinha falando aqui nos vídeos que eu sentia que estava conectado de alguma forma e que o Charles que tinha prendido o pessoal, e então fazia sentido com que eles estivessem conectados. Mas deixa uma ponta solta interessante aí, que é a Donna, porque ela pediu ajuda pra Beth, ela já tinha motivações suficientes para ir atrás da Beth, e a Beth recusou ajuda. A gente não sabe ao certo se ela morreu, ficou uma situação meio tensa ali quando eles falaram da Donna, a gente então não tem a confirmação se ela morreu, a gente não sabe se ela tá viva, e se tiver viva, eu acho que ela é uma personagem que pode retornar e infernizar a Beth sim, até porque no futuro ela vai continuar essa questão investigativa, então às vezes ela pode investigar algum caso que tava ali há vários anos mandando mensagem pra ela, e ela descobriu no final das contas que era a Donna. Mas a gente teve a grande revelação que quem fazia as fitas era a JB, e aí também foi uma resolução que eu particularmente não gostei tanto assim, apesar de que é muito interessante porque traz um contexto maior para a personagem, que tava meio só ali, e eu acho que eles podem desenvolver mais isso no futuro da série, de repente, se reutilizarem a personagem depois dos 7 anos, até porque ela tinha toda uma questão de abandono da mãe, agora o Jug vai embora, faz sentido tudo isso, mas eu só sinto que era algo muito grande e que talvez eles começaram todo esse rolê das fitas sem saber quem que ia ser realmente o culpado, tipo mais ou menos que nem foi Gossip Girl, que eles decidiram mais pro final da série. Eu senti que foi uma pegada assim porque me pareceu uma desculpa meio assim, ela não tem a noção do que ela fez, e pra mim não faz muito sentido fazer com as outras pessoas se era algo diretamente com o Jug. Eu entendi, eles explicaram o contexto que foi pra cidade inteira, mas eu sinto que foi meio desproporcional, a não ser que isso seja
um traço muito importante pro futuro da personagem. Porque se ficar só ali e ela não for uma personagem que retorna aí depois dos 7 anos, eu achei bastante desproporcional no final das contas, e era melhor ter juntado todo esse rolê das fitas e do assassinato, porque eles meio que estavam conectados realmente. Então, assim, foi uma resolução que eu não gostei muito, mas eu gostei que eles aproveitaram a personagem pra algo importante. Enfim, estou curiosíssima pro próximo episódio, porque ele vai ser um episódio decisor, e como tudo pareceu muito conclusivo nesse, que nem eu falei, eu acredito que vão ter várias reviravoltas que vai deixar a gente com o cabelo em pé e que vai fazer muito sentido para esses 7 anos à frente que a gente vai assistir quando realmente iniciar o enredo da 5ª temporada de Riverdale. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam das resoluções, o que vocês esperam pro futuro aí da série, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!